Estamos de volta com Ricardo Mota Entrevista, esta semana tendo como convidado cientista político e professor da Universidade Federal de Alagoas, Ranulfo Paranhos. A nossa discussão são essas manifestações que ocorrem, já falamos aqui, né, na Ásia, na Europa e principalmente hoje nos países da América do Sul. Ele aponta as desigualdades econômicas e sociais como sendo a grande motivação para esses acontecimentos. E eu deixei para ele como indagação como se explica, por exemplo, que na França aconteça da mesma forma, ou quase da mesma forma, na Alemanha com menos intensidade, porém com força também ainda da retomada dos movimentos neonazistas contra a imigração. Como é que se explica isso? Vou deixar a Alemanha e os movimentos neonazistas lá, um pouco de lado, né? Porque, enfim... Mas vamos pensar... É um espírito permanente da alma humana, né? Vamos pensar na França primeiro. Bom, é bom olhar para a França e olhar para a Inglaterra ao mesmo tempo. Né? A gente olha, né, para a Inglaterra da Margaret Thatcher e olha para uma França contemporânea. A Inglaterra enxuga o Estado, mas mantém benefícios sociais básicos que atendem a população. O serviço de saúde lá continua sendo um modelo... Muito bom, né? Então, eu mantenho na Inglaterra, mas eu corto o Estado inchado. Aliás, a Thatcher caiu exatamente por aí, né? Quando ela começou, quando ela apontou para o modelo de saúde, né? Que é o problema do Obama, né? Que foi o problema do Obama. Então, mas a França, não. A França caminhou para um modelo de Estado que oferta muito. Mas como é que eu posso ofertar muito se eu cobrar muito? Então, eu tenho que cobrar impostos para ver... O cálculo é matemático, não há segredo nisso. Eu preciso cobrar para poder dar de volta. Né? Eu posso frequentar um bom médico na França? Posso. Ele é privado? Eu pego a nota fiscal e o Estado faz o ressarcimento. É assim que funciona. E a França vem fechando, é bom lembrar que a França vem fechando no vermelho, no déficit, há alguns anos o seu caixa. Então, a França não está superavitária já há algum tempo, mas ela consegue conduzir esse estado de bem-estar social. Acho que talvez só a Alemanha que mantenha isso na Europa hoje, né? A Alemanha mantém muito bem, é mais, né, mais estável. Quando o atual presidente, o Macron, anuncia ou apoia... Cuja esposa é um ótimo professor de literatura. Ou ele apoia, ou a ideia dele, mas enfim... promove-se um aumento de combustível. Aumento de combustível. A população diz, para aumentar o combustível implica dizer que eu vou pagar mais caro. Mas eu não quero pagar mais caro. O que é que a gente quer? Nós queremos subsídio do Estado. Mas o Estado não tem mais caixa para fazer subsídio. E o que é que a população faz? É uma população habituada com o estado de bem-estar social. Eu quero muito do Estado, mas o Estado não tem mais para me dar. Coletes amarelos nas ruas. A ideia dos coletes amarelos é porque representa o indivíduo que está de carro. Era para dar a ideia de que todo mundo é obrigado a ter um colete daquele, né, fosforescente dentro do carro. Então, quem vai para a rua usa o colete que é para estar dentro do carro como manifestante, como alguém que vai protestar. Mas o básico se quer, né, na França, liberdade, obviamente, e, ao mesmo tempo, igualdade econômica. Isso é uma regra antiga do liberalismo, que está lá no século XVIII, ou a gente pode voltar mais, está em John Locke, eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. Ou uma nação espera igualdade de direitos, aí todo mundo pode dar, mas mais liberdade, ou ela abre mão da liberdade e investe em igualdade. Os países do mundo que abriram mão da igualdade que abriram mão da liberdade e investiram em igualdade, caíram em regimes fechados. São os regimes fechados que tentam promover igualdade econômica. Você está dizendo que é uma armadilha inevitável, mas no final das contas... É o dilema. Veja só, vai prevalecer a sensação de injustiça em qualquer das duas situações que vai levar a população a uma mobilização. Vai. Para quem estiver no poder, contra quem estiver no poder. Mas assim, a ideia de igualdade e liberdade é que a igualdade de direitos, ok, mas eu não posso ofertar a igualdade econômica. Vou citar um caso aqui para você muito, muito peculiar. Né? Se você criar com restos de comida um porco num dado país e você matar esse porco
e vender aos seus vizinhos, você é preso. E o Estado vai alegar o seguinte argumento, de que ao vender, você está capitalizando recursos e vai se diferenciar dos seus vizinhos, você vai enriquecer com mais facilidade e você vai se tornar desigual. Então é mais importante que esse Estado promova igualdade na pobreza do que ele permitir a desigualdade. Esse país é Cuba. As prisões existem e isso é real. Mas, enfim, esse exemplo eu acho que é simplista demais para assim, explicar só para você Cuba. ter ideia, a economia faz uso dele, mas Cuba é um regime fechado, é uma ditadura. dura. Né? Então, mas é possível. Onde está o meio termo? O meio termo está na social-democracia. Eu capto recursos, eu dou os recursos de volta, com limites. Os países nórdicos, a taxa de imposto é perto dos 50%. De tudo aquilo que você consome, de tudo aquilo que você produz, de tudo aquilo que você vende. Agora, a quantidade de serviços e bem-estar que o país nórdico oferece é alguma coisa que os nórdicos não abrem mão. Pois é, e assim, o que lhe sobra de salários ou vencimentos é suficiente para você ter uma vida digna, porque você já tem saúde pública de boa qualidade, educação, segurança. A licença maternidade de 1 ano, seguro-desemprego com o salário que você recebia no emprego e realocação para um emprego semelhante. Essa foi uma construção histórica, né? Pós-guerra, fantástica. E a gente está falando também de nações com a população menor. Né? É bom lembrar disso. Né? Algumas, né, com poucos recursos naturais, recurso natural nunca é uma... eu não consigo lembrar agora, mas um líder de um país... da África, uma vez disse, quando encontraram petróleo, ele disse, poxa vida, eu preferia ter encontrado água no solo, né? Porque petróleo é alguma coisa, na verdade, hoje commodities. Guerra, né? Você tem, mas guerra, no caso específico do petróleo, Commodities, no geral, leva você para a base econômica primária. Ou seja, base econômica primária, você sobrevive de commodities. Normalmente, esses países que sobrevivem de commodities, eles são instáveis economicamente. Não há democracia sólida com instabilidade econômica. Quando você chega, você cita o caso da Noruega, você cria um fundo soberano e você, a partir de então, você planeja a economia, a saúde, a educação com aqueles recursos. E aí tem todo um processo cultural e civilizatório que resulta exatamente, claro, a população é menor, mas evidentemente você tem uma destinação absolutamente correta para aqueles recursos que são finitos. Você cria uma cultura no limite. Pois é. Né? Uma cultura onde você, por exemplo, não tem... quais são os países com as menores percepções de corrupção no mundo? São os países nórdicos. Quais são os países que têm a melhor qualidade democrática? Noruega, Finlândia, Islândia, são os países nórdicos, de novo. E é interessante com índices de suicídio também altíssimos. Índice de suicídio. É o frio. Pode ser. Pode ser, o frio ajuda. Pode ser. Mas repare, a Dinamarca é o lugar onde as pessoas... O lugar mais feliz do mundo. Pode ter suicídio, mas no geral é o lugar mais feliz do mundo. Dinamarca e... Finlândia. Veja só, você falou da questão da diferença de preço, do aumento, né, do preço da passagem no Chile, enfim, e a gente viveu isso aqui em 2013. Você acha que o Brasil já viveu o que o Chile está vivendo agora, sem essa intensidade? De certa forma... Estou dizendo que não pode acontecer de novo, não, tomara que não, mas... De certa forma parece, né? Porque no Brasil começa com os 20 centavos e depois pulveriza a agenda de... Como lá no Chile, né? Como lá no Chile, né? O governo brasileiro, agora aqui, foi menos violento, né? É bom lembrar, no Chile a gente já tem 21 mortes. Né? Já é um número, uma morte que seja, já é uma coisa muito séria. Mas no Chile a gente já tem 21 mortes. No Chile a gente tem destruição de patrimônio público, patrimônio privado. É inconcebível você achar que o indivíduo está protestando na rua por Constituição, por igualdade, por justiça e saquear um supermercado privado. Isso é inconcebível. O Espírito Santo, lembremos, isso, né? Na greve muito tempo, na greve dos policiais. Greve dos policiais. E no Brasil a gente teve manifestação, ela tem o fenômeno, né, da violência muito mais isolada, black blocs, mas no geral foi mais pacífico. O governo, naquele momento, ele conseguiu canalizar as manifestações para um projeto de lei de combate à corrupção.
Ele achou que criar um projeto de lei que penalizasse a corrupção ou endurecesse a pena sobre a corrupção iria resolver os problemas. Assim, obviamente que a corrupção, aquilo não deu resultados à corrupção e obviamente que a saída não é tão simples assim, né? Mas eu acho que o Brasil, e eu sempre penso, Ricardo, quando eu penso em movimentos sociais, eu penso mais do ponto de vista da física do que das ciências humanas. Eu gosto de acreditar que você tem uma energia que você desprende e que depois ela tende a arrefecer. Então, você que era ação e reação. Não. Bem Pode newtoniano, ser, né? Pode ser também, mas você tem uma quantidade de energia que você acumula. Então, olhe para o Brasil energia potencial, né? Início dos 80, direta já. Depois a gente vai para os caras pintadas, né? O Fora Collor. E aí a gente ficou guardando energia. E depois veio 2013. Você tem manifestação de rua hoje? Tem. Com um número expressivo? Tem. Mas não se parece com 2013. Você tem, na verdade, 2 seitas colocando as suas bandeiras na rua. Pois é, essa expressão é forte, mas me parece muito próxima à realidade. Essas seitas, até que ponto elas são representativas do todo da sociedade brasileira? Na sua opinião, você vai dizer daqui a pouco, depois do intervalo comercial.